Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 17 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira, reiniciando a nossa semana de devocionais, essa semana que vai ser mais curta aí por conta do feriado, mas vamos fazer a nossa maratona bíblica normalmente. Essa semana vamos seguir aí em Ezequiel, profeta Ezequiel. Quanta riqueza temos aqui no profeta Ezequiel, cada vez mais impressionado com quanto o Senhor é bom com o seu povo e quanto ele cuida do seu povo. E aqui em Ezequiel esse cuidado é visto de maneira muito evidente e glória a Deus por isso. Bom, mas para falar do devocional de hoje, que tem um título bem provocativo, que é pecados geracionais, né? Ou, se você quiser usar um termo aí mais popular, maldição hereditária. Bom, deixa eu ler já o texto, porque já na leitura do texto a gente vai responder sobre essa famosa maldição hereditária, se ela de fato existe ou não. Vamos lá. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20. Diz assim, Ezequiel 18, versículo 19 e 20 diz: Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Bom, aqui já ficou respondido, né? Toda a questão ligada aí à tal da maldição hereditária. O Senhor está dizendo, olha, pecado do pai, quem vai pagar é o pai, pecado do filho, quem vai pagar é o filho, e ponto final. Mas vamos entender aqui o contexto, e aí a gente vai pegar esse ponto aqui para a gente conversar nessa manhã. Bom, qual é o contexto aqui? O contexto é um contexto de acusação, é verdade. O povo de Jerusalém estava acusando Deus agora de volta. Deus justamente os acusa de seus pecados. Capítulos anteriores, inclusive, Deus foi bem duro, né, com Jerusalém, chamando Jerusalém, no mínimo, de uma prostituta, né? Mas Jerusalém acusa de volta, fala, Deus, o Senhor está cobrando em nós o pecado dos nossos ancestrais. Eles desobedeceram lá e o Senhor está cobrando de nós aqui nos dias de hoje. Eles estão argumentando ali que Deus está acreditando o pecado do passado neles. Bom, o que isso nos ensina? Primeiro, não devemos fugir dos nossos pecados. Os judeus, eles estavam buscando desculpas para o pecado e para as ofensas deles. Eles estavam buscando alguma justificativa para os pecados deles. E nós não devemos fazer isso. Nós devemos encarar os nossos pecados de frente. E para fazer isso, a gente precisa respeitar alguns elementos. Primeiro, não mude o nome do pecado. Não chame pecado de vício. Não chame pecado de maldição hereditária. Não chame pecado de problema. Não chame pecado de qualquer outra coisa. Pecado é pecado. Não dê outro nome. Não dê o nome de... Eu já contei aqui a minha experiência, né, de que eu tinha muita dificuldade de prosperar financeiramente. A culpa era do meu pai. Porque o meu pai não tinha me abençoado financeiramente. Né? E não abençoado deixando uma herança, abençoado mesmo, que eu queria que meu pai orasse por mim, como se isso fosse fazer alguma diferença. Anos depois eu entendi que o meu problema não era a maldição hereditária do meu pai. O meu avô também não prosperou financeiramente, meu pai também não e eu também não. Essa era a minha desculpa. Só que, estudando a palavra de Deus, eu compreendi que o meu problema era um problema muito mais simples. Era um pecado. E qual pecado? Pecado de não administrar corretamente os recursos que Deus me dá. Não era nem nada sobrenatural, era algo natural. O que eu estava fazendo de errado era gastar mais do que eu ganhava. E isso
trazia problemas para mim. Então, não mude o nome do pecado. Pecado não é vício, pecado não é maldição hereditária, pecado não é problema, pecado não é nada disso. Ainda que ele possa gerar algumas dessas coisas, tá? Contudo, pecado é pecado. Outra coisa que a gente esquece quando a gente fala de pecado é com as coisas boas. Irmãos, cuidado com as coisas boas, porque elas podem alimentar pecados. É isso mesmo. Às vezes, o nosso coração, ele é pecaminoso e ele, por exemplo, é avarento, ele ama o dinheiro, ele ama a moeda, o dinheiro, ele ama as riquezas. E aí, o que acontece? Quando uma coisa boa acontece conosco, vamos supor que eu receba uma vultosa quantia financeira, eu vou ficar achando que aquilo ali, que no meu coração faz muito mal porque eu amo dinheiro, eu ainda vou ficar achando que aquilo ali vai me fazer bem. É claro que o dinheiro vai fazer bem. Não estou dizendo aqui que você não pode receber. Eu estou dizendo que ao receber, tome cuidado para que aquilo que veio para você como uma bênção não se transforme em motivo de maldição. Jerusalém experimentou isso. Durante o período da história de Jerusalém, Jerusalém prosperou muito. E a prosperidade de Jerusalém, inclusive, aqui no texto, se você voltar ao capítulo anterior, a prosperidade de Jerusalém foi usada para comprar a sua prostituição. É o que Deus vai, inclusive, dizer. As riquezas de Jerusalém foi usada para o pecado. Então, pessoas, por exemplo, que recebem uma grande honra, às vezes, aquilo vai entrar no coração dele como orgulho. Então, cuidado também com as coisas boas. E o terceiro ponto aí, quando a gente fala sobre encarar os nossos pecados de frente. Então, não mude o nome do pecado, cuidado com as coisas boas, receba as coisas boas com alegria, mas sempre entendendo que o nosso coração, ele é pecaminoso. E terceiro, se Deus alertou quanto isso na Bíblia, isso deve ser importante. Tem gente que fala, pastor, esse negócio será que é tão importante assim? Gente, se existe um alerta de Deus constante na Bíblia, é porque isso é importante. A questão do pecado, ela é falada e tratada desde Gênesis capítulo 3. Aliás, desde o alerta de Deus para falar com eles para não pecar, já existe ali uma importância, né? Não sei se é uma importância, mas enfim, uma ênfase de Deus nesse assunto. Então deve ser importante. Toda a Bíblia trata sobre isso, então a gente também precisa entender que isso de fato é importante. Bom, primeira coisa então, não fugir dos nossos pecados. Não dê outro nome para pecado, não chame pecado de crime. Tem uma pessoa que falou comigo assim, pastor, meu coração está muito ruim nesses dias. Irmão, o meu coração também chama pecado. Chama pecado. Bom, o caminho para se livrar do pecado continua o mesmo. Arrependimento. Nada novo debaixo do sol, né? Olha aí o versículo 32. Pois não me agrada na morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependimento continua o mesmo caminho, irmãos. Deus, ele estabelece o mesmo caminho antigo para a restauração. E é interessante que o discurso de Jesus e dos apóstolos é o mesmo. Quando Jesus pregava, ele falava arrependa-se. Quando os apóstolos pregavam, ele falava arrependa-se. Então não precisamos mudar o discurso continua o mesmo. Para resolver o problema do pecado, nós precisamos de arrependimento. E o que é arrependimento? Duas coisas. Primeiro, reconhecer que o problema é o pecado, é você, não é o seu pai. Não é as maldições hereditárias. Não, o problema é você. Reconheça, fala, não, eu pequei e deixa o pecado. Arrependimento envolve essas duas coisas. Reconhecer e deixar. Reconhecer e não fazer mais. E aí, vale só a pena destacar, não troque arrependimento por outras coisas, como cura. Então a pessoa, em vez de arrepender-se dos seus pecados, vai fazer cura interior. Se existe algum problema emocional, trate com um profissional, um terapeuta, um psicólogo, né? Um aconselhamento pastoral. Mas não troque arrependimento por cura interior, não troque arrependimento por libertação.
Não troque por estas coisas, né? Arrependimento envolve reconhecer e deixar ponto final. Primeiro, não devemos fugir de nossos pecados. Segundo, o caminho continua o mesmo, arrependimento. E terceiro, quem anda por esse caminho viverá. Deus deixa uma promessa para o seu povo. Arrependam-se e vocês vão viver. E essa é a promessa que aquece o nosso coração nessa manhã. Se tão somente arrepender os nossos pecados, vamos encontrar vida. Jesus, ele disse a mesma coisa lá no Evangelho de João. Os arrependidos, eles vão encontrar vida abundante. É verdade. Os arrependidos, eles vão encontrar vida abundante. Então, existe uma promessa. Lemos aqui Ezequiel 18:32, vou ler de novo. Pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Olha só que lindo, que promessa. O arrependimento traz vida. O arrependimento gera essa coisa linda que é a vida. A vida flui do arrependimento. A vida não flui do espelho, a vida não flui de falar palavras mágicas, não, a vida flui do arrependimento. Glória a Deus por isso. E Deus seja louvado por isso. Bom, moral da história já para a gente ir finalizando, devemos encarar com seriedade nossos pecados, arrepender e confiar que o Senhor nos livra de todos eles. Então, é isso que devemos fazer. Que exercício lindo para uma segunda-feira, né? Primeiro, encarar com seriedade os pecados, inclusive os pecados que são coisas boas. Às vezes, a busca desenfreada por riquezas, a busca desenfreada por reputação, por status, por fama, por honra, né? A busca desenfreada por coisas que são boas. Essas coisas também, elas podem ocasionar no nosso coração raízes de pecado. Então, cuidado inclusive com as coisas boas. E como começamos uma semana como essa, às vezes já começamos ansiosos pela busca de atender os nossos desejos do coração. E isso às vezes pode trazer consequências muito ruins. Então, seriedade, trate seus pecados, arrependimento e confiança no Senhor. E o desafio do Léo para esta segunda-feira, diante de tudo isso aí que falamos, eu quero fazer duas perguntas. Primeiro, por que você está abatido? Se existe um abatimento na sua vida nessa manhã, por que isso está acontecendo? Pense com cuidado, porque talvez a raiz desse abatimento não seja o que você está imaginando. Talvez a raiz desse abatimento está ligada exatamente ao pecado. Então, por que você está abatido? Ou, por que você está feliz? E olha só que legal isso. Às vezes, a felicidade também demonstra um pecado. Olha só que loucura isso, igual eu falei. Alimentar o desejo desenfreado por riquezas, né? Então, qual deve ser a nossa felicidade? Qual deve ser a nossa alegria? É que no Senhor nós recebemos vida. É que no Senhor nós recebemos força hoje para trabalhar. E vamos trabalhar não por causa das riquezas, vamos trabalhar para a glória do nosso Deus e vamos ser os melhores possíveis no nosso trabalho. Vamos executar as nossas tarefas no trabalho da melhor maneira possível. Não para encher o bolso de dinheiro, não para encher a vida de honra e glória, não para encher a vida de orgulho, mas sim para que o nosso Deus seja glorificado, para que o nosso Deus receba honra e glória. E se o Senhor nos abençoar com riquezas, que Ele nos dê graça para administrar corretamente cada um dos recursos que Ele colocar em nossas mãos. Isso vale para as outras coisas. Por que ficamos abatidos às vezes com a notícia de uma doença? Por que ficamos abatidos às vezes com a notícia de uma enfermidade ou de uma luta que estamos enfrentando em nossa vida, uma ofensa e assim por diante? Por que ficamos tão abatidos? Ficamos tão abatidos muitas vezes porque aquilo toca o pecado na nossa vida. E por que devemos ficar felizes? Devemos ficar felizes porque a nossa vida, mesmo em meio a dor e sofrimento, nós podemos honrar ao Senhor com a nossa vida, mesmo nesses momentos de dor e sofrimento. Então, para essa semana, para começar bem essa semana, vamos começar pensando sobre isso. Pecado é pecado. O caminho é o arrependimento. E para todos aqueles
que reconhecem seus pecados e deixam, o Senhor promete vida. E é isso que nós vamos caminhar nesta semana e em todo o tempo. Tá certo, meu povo? Bom, acho que é hora de orar. Aliás, já passou da hora de orar, na verdade, e vamos, como fazemos toda segunda-feira, orar a oração que o Senhor nos ensinou. Então, se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.